Abra a sua Bíblia no Salmo número 1. Pela manhã nós lemos esse mesmo texto, abordando um aspecto. E agora à noite vamos reler esse texto, Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 3, trazendo mais algumas coisas da parte de Deus para a nossa edificação. Salmo número 1, do verso 1 ao verso 3, a palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Pai, mais uma vez estamos diante da tua casa, diante da tua palavra, o nosso coração aberto para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. E um de nós aqui veio ouvir homens com suas doutrinas, com as filosofias desse mundo, mas a tua palavra, aquela que procede do Senhor, aquela que edifica a nossa vida, que transforma, que é o alimento espiritual que nós precisamos. Palavra da verdade, é essa que te pedimos e queremos ouvir a tua voz. Por isso te pedimos, fala conosco, Senhor. E eu coloco a minha vida em tuas mãos mais uma vez, pedindo tua graça, tua misericórdia, clamando pela unção do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar a tua palavra, de acordo com a tua vontade, e todos nós sejamos aqui abençoados. É o que te peço com meus irmãos em oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, como foi dito, pela manhã, eu falei a respeito desse texto, e nós enfocamos a área financeira, porque o que esse versículo 3 diz aqui no seu final é, na verdade, uma promessa de Deus que é condicionada a um comportamento que é explicado no versículo 1 e no versículo 2. Deus fala de um comportamento de um homem. E aqui o homem no sentido genérico, tanto o homem quanto a mulher, se aplicam a estes versículos no que se refere ao comportamento que nós temos diante da vida. E ele diz que é feliz esse homem, esse ser humano, que não anda no conselho dos ímpios, que não anda aí olhando, ouvindo aquilo que o ímpio tem a dizer, não fica perto dos pecadores no sentido de adotar as suas práticas e não se assenta com aqueles que debocham, que escarnecem da palavra de Deus. Ele diz que esse homem, esse ser humano, ao contrário disso, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. E ele medita nela, ele pensa a respeito da palavra dia e noite. Essa é a vida, esse é o comportamento que Deus espera daquele que crê nele. E aí, como consequência, ele diz, essa pessoa então se torna como uma árvore plantada junto às águas. Uma árvore que tem sempre alimento, tem sempre provisão, porque está perto da água. E a consequência é que no tempo devido, no tempo determinado, essa árvore produz fruto, que é o que se espera de uma árvore. E diz também a Bíblia que essa folhagem não vai murchar, a árvore estará sempre frondosa. E também o Senhor diz que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, a prática de vida dessa pessoa que vive desta forma apresentada por Deus, garante a ela ter sucesso naquilo que ela faz, naquilo que ela realiza, no trabalho que ela se empenha por fazer, e isso então traz sucesso. E como já disse aqui, falei um pouquinho também hoje de manhã, sucesso é algo que todo mundo deseja. Não digo aquele sucesso de estar na mídia ou em evidência, mas o sucesso no sentido próprio do texto aqui, ser bem-sucedido. Ou seja, fazer alguma coisa e essa coisa dar resultado, trabalhar e ver o fruto do seu trabalho. Quem não deseja isso, Quem não quer esse tipo de sucesso, ter êxito nas suas realizações? E isso é um princípio de Deus,
porque é o princípio de semear e colher. Aquele que semeia vai colher, ou seja, a colheita é fruto do trabalho daquele que semeou. E que Deus está dizendo aqui é que esse desejo pode ser suprido caso essa pessoa esteja diante da palavra de Deus, viva de acordo com os princípios que ela apresenta. Então esse desejo natural do homem de ser bem-sucedido, ele pode ser de fato realidade, caso eu viva de acordo com o que está escrito aqui na palavra. Então a Bíblia está afirmando que é possível ser bem-sucedido. É possível evitar os fracassos na vida. E não há nenhum segredo de fato, por mais que a gente goste de dizer, o segredo está em fazer isso. Mas na verdade eu posso até chamar de segredo, mas é um segredo bem revelado. Porque está diante de todos nós, está disponível na palavra de Deus. Ao contrário do que dizem alguns, como eu citei hoje de manhã, falando a respeito da vida financeira, muita gente tem uma receita de sucesso, E hoje as pessoas estão aí correndo atrás dessas receitas. Os livros de autoajuda são os que mais vendem, Aqueles que apresentam fórmulas para o sucesso, passos para a conquista, são esses títulos que atraem as pessoas, porque desejam alcançar sucesso, mas não sabem como, e não olham para o que diz a Bíblia, então buscam nesses gurus uma solução. E como eu falei, aquele que tem uma solução deveria primeiro usá-la na sua própria vida, não é, irmãos? Então eu desconfio muito quando vejo uma propaganda, alguém dizendo assim, como ganhar dinheiro no mercado de ações, você já viu isso? Como ficar rico investindo nisso ou naquilo outro? A pessoa está vendendo isso. Ora, se ela sabe como ficar rica fazendo isso, por que ela não faz? Aí não é precisar vender livro ensinando isso, ela poderia fornecer esse ensino gratuitamente, porque ela já enriqueceu. Mas se ela vende essa fórmula, é porque na verdade essa fórmula não dá certo. Porque se desse certo, ela não precisava vendê-la. Então a gente vive muito em função dessas coisas, querendo certamente o sucesso. E é lícito, porque acredito que seria doentio você desejar o fracasso. Você acordar amanhã dizendo, que maravilha se eu fracassar. É assim que você acorda, Você acorda amanhã querendo ser bem-sucedido em tudo aquilo que você programou fazer no dia de amanhã, na sua vida. Isso é normal, mas não é correndo atrás dessas promessas, dessas fórmulas que você vai conseguir. Porque tudo está na Bíblia Sagrada. Então Deus faz aqui um retrato de como deve ser essa pessoa que quer ser bem-sucedida, precisa evitar aquilo que diz o versículo 1 e precisa praticar aquilo que ele apresenta no versículo 2, para então se tornar esta árvore frondosa, cheia de folhas, com farto alimento, que produz frutos e se assemelha então a uma pessoa que naquilo que realiza é bem-sucedido. Então, eu separei aqui na Bíblia, que é a fonte do que Deus nos apresenta, a palavra de Deus, a lei do Senhor, aonde meditamos, para receber de Deus direções para uma vida bem-sucedida. Pela manhã, eu enfatizei o aspecto financeiro desse sucesso, como ser bem-sucedido financeiramente. A Bíblia mostra alguns princípios, mas a vida não é só aquilo que eu tenho financeiramente. Pelo contrário, como eu li de manhã, a palavra em que Jesus diz, a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Então, a nossa vida é muito mais do que aquilo que nós temos. E há procedimentos, há conselhos de Deus na Bíblia para você viver uma vida de sucesso. E isso é independente do dinheiro. Porque nem sempre a abundância de bens é garantia de sucesso, irmãos. Nem sempre ter muito dinheiro quer dizer que você é uma pessoa bem-sucedida. Está muito além disso esse princípio. É claro que o dinheiro ajuda, é claro que o dinheiro abre portas, faz coisas, mas isso não é sinônimo de sucesso. Uma pessoa pode não ter abundância de bens, mas ser uma pessoa bem-sucedida, porque aonde ela põe a mão, há algo diferente. É como diz a Bíblia, onde põe a mão é abençoado. Aonde ela coloca o seu trabalho, Deus a abençoa. Ela põe a mão e Deus põe a mão por cima.
E tudo que ela faz tem excelência. Então, nas profissões mais humildes, nós podemos ter pessoas tementes a Deus, que fazem um bom trabalho, que são abençoadas por Deus, porque Deus coloca a sua mão sobre a dela. E ela, você sente ao perceber a atitude da pessoa, que ali existe uma pessoa diferenciada. Ela não é rica, ela não é milionária, mas ela se destaca por aquilo que ela é. Como eu disse primeiramente hoje de manhã, mais importante do que aquilo que eu tenho é aquilo que eu sou. O ser é muito mais importante. Então, eu separei alguns princípios para nós. E primeiramente, nessa área, eu preciso entender um conceito bíblico muito importante. Abra aqui a Bíblia no Salmo 24. No Salmo 24, do verso 1 ao verso 5, Deus fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo então pertence a quem? A Deus. Ao Senhor pertence tudo. As pessoas, o mundo, a terra, o que ela produz, tudo é posse de Deus. Fundou-a ele sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então o conceito apresentado é que Deus é soberano. A soberania de Deus se traduz em tudo aquilo que Ele é em relação a todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o meu dono, é o seu dono, é o dono de todos os moradores da terra, de tudo que a terra tem e produz, tudo isso pertence a Ele. Mas aqui na Bíblia também está apresentado um conceito de que quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai permanecer no santo lugar? A minha parte. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, e não entrega a sua alma à falsidade. Esse vai obter do Senhor a bênção e a justiça. Então, queridos, Deus é dono de tudo. Eu preciso, para viver nesse mundo, entender que tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Porque pertence a quem? Os recursos naturais, aquilo que o homem produz, aquilo que o homem faz e pensa que é ele que está gerando, na verdade pertencem a Deus. Como está escrito também na Bíblia em Ageu, capítulo 2, versículo 8. O que está escrito ali? Meu é o ouro, minha é a prata. Tudo pertence ao Senhor. Então todos os recursos dessa terra pertencem a quem? A Deus. Pertence a Ele. Ele é meu dono, Ele é soberano. Por que é importante eu entender isso? Porque o meu sucesso, ser bem-sucedido, depende de Deus. Mas o que o homem natural tenta? Todos querem sucesso. Não são só os crentes. Todo ser humano deseja o sucesso. E aonde ele vai buscar? Nele mesmo, na sua capacidade, naquilo que ele acha que pode fazer, naquilo que ele pode inventar, na sua capacidade criativa, e ele se esquece do Criador, que é dono de tudo, que tem todos os recursos. Tudo isso está nas mãos de Deus. Por isso o versículo 2 diz: na sua lei medita de dia e de noite. Então eu volto-me para Deus. Se eu quero alguma coisa, a fonte está em Deus, que é o possuidor de todas as coisas. E aquilo que Ele me dá, a Bíblia diz que eu me torno mordomo destas coisas. Elas não são propriamente minhas, eu estou tomando conta delas. Aí a figura do mordomo, que você já deve ter lido no Novo Testamento. Então nós temos a mordomia das coisas que pertencem a Deus. Nós usamos temporariamente as coisas que pertencem a Deus e que Ele nos empresta, nos entrega em mãos para administrarmos da melhor maneira possível, segundo Ele nos orienta pela sua própria palavra. Então, é o primeiro conceito que eu preciso entender. O segundo que eu apresento a você está também no livro do profeta Miqueias. Vamos ler o livro do profeta Miqueias, um versículo muito simples, mas com muito ensinamento. Capítulo 6, versículo 8. Veja só o que ele diz. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti,
Você quer saber o que Deus pede de você? O que Deus quer da sua vida? Está respondido pelo profeta Miqueias, segundo a palavra de Deus. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que Deus quer de mim? Talvez esta seja uma crise na cabeça de muita gente. Qual o plano de Deus para a minha vida? E a pessoa então pensa em coisas enormes, grandiosas, né? Pensa em coisas famosas e altas aos olhos dos outros. Mas o que Deus quer de você? É muito simples. É muito resumido no que está escrito aqui. Aliás, hoje de manhã lemos também outro versículo que fala sobre isso. Que a gente deve em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu seja grato. O que Deus requer de você? Que eu faça, que eu aconteça. Não, Ele coloca aqui coisas bastante simples que são requeridas, que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você tenha um andar humilde na presença de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo que Ele quer que você proceda honestamente, com humildade. É só isso que é necessário, que a gente tenha uma vida honesta. O desonesto, não conte com a bênção de Deus. Se você é desonesto em alguma área, não conte que Deus vai abençoar, porque Deus está do lado do injustiçado, irmãos, e não daquele que se acha justo e comete injustiça. Então, o requerimento de Deus é muito simples: ande humildemente, tenha temor a Deus, ande na presença do Senhor. É apenas isso que você deve fazer, um proceder simples e honesto. Agora, não sou honesto. Tem muita gente que não é honesta nesse mundo, tem ou não tem? Tem muito desonesto, não tem? Na política, então, olha quantos. Podem se dar bem, não podem? Podem ser bem-sucedidos, entre aspas. Podem experimentar sucesso por algum tempo. Mas é desse sucesso que eu estou falando contigo? Certamente não. É esse o sucesso que Deus promete? Deus disse que eu vou ser bem-sucedido, então eu vou fazer de tudo para ser bem-sucedido, mesmo que eu precise ser desonesto para isso. Isso não será Deus te abençoando. Então, para ser bem-sucedido, medite na palavra. E a palavra diz para você: ande humildemente com o teu Deus, ame a misericórdia. É isso que você precisa fazer de forma bastante simples. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em humildade diante de Deus. Outro princípio bíblico, para nós meditarmos e sermos bem-sucedidos. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10, está escrito: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você sabia disso? Tem gente que parece que não sabe disso, não é? Tem gente que acha que caixão tem gaveta, né? Que vai, quando morrer, levar tudo que acumulou, né? Com aquela síndrome de faraó do Egito, né? Quer ser enterrado com todos os seus bens, quer levar tudo que conquistou, mas a Bíblia já está dizendo claramente: você não trouxe nada para o mundo. E quando você sair deste mundo, você não vai levar nada dele. Aí olha o que Paulo diz no verso 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos como? Contentes. Contentação no sentido de satisfação, né? Estar satisfeito. Tenho o sustento, tenho com que me vestir, estou satisfeito. Como Jesus prometeu lá em Mateus 6, usando o exemplo das aves dos céus, usando o exemplo dos lírios do campo, coisas simples, comer e vestir, foi o que ele disse. Não ande ansioso, porque o teu pai cuida de você melhor do que cuida de uma ave, melhor do que cuida de uma planta. Mas a promessa é comer e vestir. E o que Paulo fala aqui é exatamente comer e vestir. Se tem isso, fique contente. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. Então o teu sucesso não precisa de muita coisa. Para você ser um homem de sucesso, não é preciso muita coisa. Apenas o essencial já te faz um vencedor,
já te faz alguém diferenciado nesse mundo. Você tem com que se sustentar, você tem o que vestir. Então ele diz, esteja contente. A hora que ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Qual o princípio bíblico que Deus está ensinando aqui para a gente meditar e ser bem-sucedido? Falei um pouquinho dele de manhã. É o princípio do contentamento. Estar contente, não é estar satisfeito. Contentar-se. Deus não dá mais àquele que não está contente com o que tem. Enquanto você não estiver satisfeito com o que você tem, Deus não vai te dar mais. Foi como eu disse hoje pela manhã, enquanto você não agradecer pelas coisas que você já tem, não espere mais de Deus. Enquanto não houver no teu coração uma sensação de gratidão, de satisfação, não espere mais de Deus. Mas existem pessoas tremendamente insatisfeitas com a vida. Veja, eu não olho para esse versículo e entendo que Paulo está dizendo que a gente deve ser pessoas acomodadas. Não é isso que ele está falando, não entenda dessa forma. Ele não está dizendo que você deve se acomodar com a miséria, que você deve aceitar a miséria. Não, a Bíblia diz, vai trabalhar, vai lutar, vai conquistar, vai tentar, vai fazer, vai melhorar a tua vida. Mas não quer dizer que enquanto esse processo acontece, você tem que praguejar, você tem que xingar a sorte, não é? Você tem que dizer que é um infeliz. Não, seja contente, seja satisfeito, e a vida vai aumentando de pouquinho em pouquinho, e as coisas vão melhorando, porque nesse processo Deus se agrada de você. Deus se agrada da sua postura, da sua humildade. Lembra lá de Miqueias 6:8? Dessa maneira de viver, de encarar a vida, de ser grato pelo que tem. Tenho o sustento, tenho o que vestir. O que mais eu quero? O que vier é lucro, irmãos. Então eu quero melhorar? Ótimo, melhore, estude, trabalhe, se esforce. E Deus há de te abençoar. Mas enquanto isso não acontece, agradeça pelo que você tem. Esse é o princípio. Porque Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque nessa cobiça, a pessoa até se desvia da fé. Quando o mais importante para ela é a conquista, ela até se desvia daquilo que ela crê, como diz o apóstolo Paulo. Então, o que está em jogo aqui é o nosso contentamento. E se você olhar para a Bíblia, se você medita realmente nessa palavra e conhece, você sabe que Deus não suporta murmuração. Você já viu isso na Bíblia? Deus não suporta insatisfação e murmuração. Veja quantas vezes Israel murmurou contra Deus. E por quê? Sempre por alguma coisa que lhes faltava. No deserto, lá em Números 11, começam eles a murmurar, praguejar sobre o deserto, dizendo, no Egito que era bom. Eu era escravo, mas pelo menos comia pepino, comia melão, comia cebola, comia carne. Agora nesse deserto só come esse maná, esse troço que Deus coloca aí toda manhã. E não vi o milagre. O milagre de sobreviver no deserto, com um alimento sobrenatural que Deus mandava do céu, como diz a Bíblia. Então eu desprezo o que Deus está fazendo e coloco o meu coração naquilo que eu não tenho. E aí gera em mim um sentimento de insatisfação. Gera em mim um sentimento de murmuração, de reclamação. Vai ver na Bíblia o que Deus fez com esse povo, que murmurou e reclamou. Então, queridos, tendo sustento e com que vestir, esteja contente. O povo de Israel no deserto nunca passou fome. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu porque nem a sandália do pé gastou. Você já teve alguma sandália, algum sapato que durou 40 anos? Hein? Já teve? Os bons sapatos, hoje em dia é uma porcaria. Você compra o sapato, 3 meses depois está furado, né? Mas antigamente faziam uns bons sapatos que duravam 5, 6 anos. Mas já viu durar 40 anos andando no deserto? E a roupa não estragar e o sapato não arrebentar? É o que a Bíblia diz. Ou seja, Deus tratou do que comer e tratou do que vestir naquele povo. E o que eles fizeram? Reclamaram,
reclamaram, murmuraram. Você quer ser um murmurador? O murmurador nunca vai ser um homem de sucesso. O murmurador, o que reclama, nunca vai ser bem-sucedido na vida. Quer ser bem-sucedido, aprenda a ser grato. Aprenda contentamento. Aprenda a estar satisfeito com o que você tem antes de querer mais. Se satisfaça antes de querer mais. Isso é muito importante e é um princípio da palavra de Deus no qual precisamos meditar. Outro princípio está em Provérbios, livro de sabedoria. Vamos ler Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Do que Deus está falando? De honrar. Honrar aquele que é fiel a mim. Honrar ao Senhor, aquele que me promete ser bem-sucedido, aquele que me deixou conceitos bem definidos na sua palavra para eu seguir e para experimentar na minha vida aquilo que Ele está dizendo. E Ele está dizendo que eu preciso honrá-lo com as primícias, com as primeiras coisas, de tudo aquilo que eu tenho, lembrando do princípio do Salmo 24, porque tudo é dele, está nas minhas mãos porque sou mordomo, mas pertence ainda a Ele. Então honrar ao Senhor, o princípio aqui é dar e semear, é não ser alguém avarento, como também vimos hoje pela manhã, é tirar do nosso coração essa avareza, esse apego exagerado por aquilo que está conosco, porque na verdade não é nosso, pertence a Deus. E a melhor maneira de ser bem-sucedido é não se apegar àquilo que você tem. E veja também Provérbios capítulo 11, Provérbios capítulo 11, verso 24 e verso 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Citei isso de manhã em outro versículo. É o salário que entra no saquetel furado. Tudo que eu quero guardar, acabo não conseguindo guardar e termina faltando, por causa da quebra deste princípio que Deus coloca aqui para nós. Então, há mais e mais para quem dá, e aquele que retém, apenas perda. A alma generosa, o que acontece com ela? Prosperará. E quem dá a beber será descedentado. Quanto mais uma pessoa é preocupada com o dinheiro, menos dinheiro ela tem. Guarda isso no teu coração. Quanto mais o dinheiro te preocupa, menos dinheiro você tem em mãos. Quanto mais você fica nervoso com essas questões financeiras e preocupado, menos dinheiro você consegue reter. É pura perda, ao invés de dar, ao invés de abrir mão, que é um princípio de Deus que a gente não pode esquecer. E dentro desse mesmo princípio, o apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo número 6, apresenta também este princípio dizendo: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. E aí a pergunta: o que eu tenho semeado? Lembra do semear e colher? Ser bem-sucedido, como eu falei no início, é uma questão de plantar e colher. Trabalho, quero o salário. Fiz, quero a recompensa. É o semear e o colher. Semeia pouco, colhe pouco, diz a Bíblia. Mas a pergunta é: o que eu tenho semeado? E aí a Bíblia responde também, através de Paulo, mais um conceito para meditar, para sermos bem-sucedidos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você semeia para a carne ou semeia para o Espírito? Daí deriva a sua vida e o seu sucesso. É bem-sucedido ou não? Depende das escolhas, depende das sementes que nós decidimos plantar. Outro princípio bíblico para ser bem-sucedido, eu mostro a você
em Mateus capítulo 6, aquilo que citamos ainda há pouco, onde Jesus fala do comer e do vestir. Ele termina no capítulo 6, versículo 33, trazendo esse princípio tão importante também. Buscai, pois, em que lugar? Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comer e vestir é o assunto dos versículos anteriores. Então, ele diz que eu devo buscar em primeiro lugar. E o que é isso? Qual o princípio que Deus está me ensinando? É esse mesmo. É colocar Deus em primeiro lugar. Ou seja, glorificar a Deus em todas as coisas. A minha vida, a sua vida, devem ser para a glória de Deus. E isso é colocar Deus em primeiro lugar. Se Ele não estiver em primeiro lugar, não há outro lugar onde Ele possa estar. Aprenda isso também. Se não colocá-lo em primeiro lugar, Ele não fica em segundo, nem em terceiro, nem em décimo, nem nunca. Ou Ele está em primeiro, ou Ele não está em lugar nenhum. Então eu preciso aprender a isso que me ensinou Jesus. E também, diante disso, nos diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 31. 1 Coríntios 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que ele está falando aqui de comer? Veja, comer, se você comer, se você beber, ou qualquer outra coisa, que você faça para a glória de Deus. Porque a Deus pertence tudo, como já vimos aqui no Salmo número 24. Então, se você medita na palavra de Deus, você vai encontrar isso. Deus te dizendo, me coloque em primeiro lugar, glorifique-me em tudo que você faz, e aí você será bem-sucedido. Outra coisa que Deus nos ensina na sua palavra, meditando nela, em Romanos, capítulo número 12, o apóstolo Paulo traz uma palavra também muito importante no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero experimentar a vontade de Deus. Então o princípio é, renove a sua mente. O princípio é, não tome a forma deste mundo. Quando ele diz, não vos conformeis com este século, o conformar-se é no sentido de tomar a forma dele. O século é a era, é o presente. Não tome a forma do presente. Não tome a forma do que você tem visto. E o nosso presente tem sido cada vez pior. E aí você tem uma escolha. Ou você abraça o mundo, ou você se dedica a Deus. Lembra lá do Salmo 1 que a gente leu? Começa o primeiro versículo dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o século que nós vivemos. Ele diz, não se conforme com ele, não tome a forma disto, porque isto é um impeditivo para você se transformar naquela árvore frondosa que dá frutos, naquela pessoa que faz e é bem-sucedido. Então não tome a forma desse mundo. E isso é muito importante, como está escrito ali. Então medite na palavra de Deus, dia e noite, e aí você será bem-sucedido. Ao invés de, a Bíblia diz no verso 2, então o que ela fala ali no verso 2? Como é que começa o verso 2? Antes o seu prazer. Antes de quê? Ao invés do que diz o verso 1, ao contrário, ele faz diferente. Ao invés de sentar com o escarnecedor, ao invés de tomar a forma do mundo, ele toma a forma das coisas de Deus. Ele medita na palavra de Deus. Ele vive de acordo com ela, com os princípios que ela apresenta. Aí então, ele é bem-sucedido. Então eu preciso aprender a não me tornar mundano, a não me conformar com o comportamento do mundo. E por fim, querido, eu quero deixar contigo mais um princípio para a sua meditação, entre tantos outros. Eu estou aqui, olha, pensando da Bíblia.
A Bíblia tem muito mais coisas para nos ensinar, muitos mais princípios para a gente aprender a viver. Mas eu fiz um apanhado deles para que a gente possa encontrar direção de Deus para a nossa vida. E voltando ao Salmo, agora no capítulo 37, no Salmo número 37, no versículo 5, está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse princípio eu deixo também para você. Quando você se preocupa, como eu disse aqui já, quando você se angustia com o futuro, o que vai ser, o que não vai, como disse Jesus lá em Mateus 6, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou vestir. Não fique nervoso na expectativa do que vai acontecer. Veja como Deus cuida das árvores, das plantas. Veja como Ele cuida dos animais. Você vale muito mais do que isso. Não foi o que Jesus ensinou lá em Mateus 6? Então eu preciso aprender a colocar tudo nas mãos de Deus. Melhor maneira de ser bem-sucedido é confiar em Deus, irmãos. Não confie em você mesmo. Não confie na sua capacidade. Não confie na sua destreza, confie em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a confiança irrestrita que nós temos que ter para com Deus. Como eu citei de manhã, quando a gente lê na Bíblia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é uma palavra para que eu aprenda a confiar. Aprenda a descansar de que tudo está no controle daquele que me chamou, que me salvou. E eu preciso apenas entregar a Ele o meu caminho, confiar e saber que Ele vai fazer o resto. Deixe tudo nas mãos de Deus, mas faça a sua parte. Lembra do versículo 3 lá do Salmo 1 que nós lemos? Tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Mas Ele faz. Deus não diz que você vai ser bem-sucedido sem fazer nada. Você lê esse salmo assim? Tem gente que lê a Bíblia de uma forma estranha, né? Entende, a Bíblia fala uma coisa, você entende outra, totalmente diferente. Não, eu vou ser bem-sucedido, está garantido aqui. Não, a Bíblia está dizendo que você vai ser bem-sucedido no que você fizer. Se você não fizer nada, você vai ser um vagabundo muito bem-sucedido também. Não faz nada, é um vagabundo excelente. Né? É isso que você quer? Não, é no que você fizer. Aí você vai ser bem-sucedido. Então é preciso fazer, mas entendendo que Deus está no controle. Entendendo que Ele me dá a capacidade, entendendo que Ele me dá a sabedoria, Ele me dá daquilo que pertence a Ele. Se eu ganho alguma coisa, foi porque Ele colocou provisoriamente em minhas mãos. Para a gente encerrar mais 2 versículos, eu leio contigo, primeiro em Deuteronômio, no capítulo 28, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 12, Deus traz uma palavra para a nossa meditação também. Deuteronômio, capítulo 28, versículo número 12, está escrito assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Qual é o bom tesouro? O céu. Aí entre vírgulas. O bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. Mãos trabalham, Deus abençoa. Você planta, Deus abre o céu e manda chuva, porque se não mandar chuva, você planta e perde tudo. Então, se Deus não abençoar, você tenta construir e nada funciona. Você põe a mão e a coisa não dá certo. Mas se Deus abençoar, aonde você tocar, abençoado será. Você crê nisso? Aonde você puser as suas mãos, Deus põe as dele também e as coisas funcionam, as coisas dão certo. Então Deus abre o céu, que é o seu bom tesouro, como está escrito nesse texto, e traz a chuva no tempo para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, porque é Ele quem dá a nós o seu bom tesouro. É Ele que abre os céus na hora certa, é Ele que dá a chuva na medida certa, é Ele que abençoa o fruto do seu trabalho. Você faz e Deus faz render. Você já viu que tem muita gente que trabalha
mas nunca cresce, nunca melhora. Tem muita gente que mexe, que faz, que realiza, mas nunca supera, nunca aumenta. E isso sempre acontece com muita gente que não consegue confiar em Deus. Não consegue entregar o seu caminho de fato ao Senhor, crer nele, confiar nele e saber que o mais, aquilo que está acima das nossas possibilidades, Ele fará. Você crê nisso? Então, creia que Deus está dando também controle sobre todas estas coisas. E outro princípio que a Bíblia me ensina, lá no livro de Joel, vamos ler? No livro do profeta Joel, no capítulo 2, aqui há um princípio também ensinado pelo Senhor. Joel capítulo 2, a partir do verso número 21, diz assim: Não temas, ó terra, regozije-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Você crê nisso? Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus tem o controle de tudo. Submeta-se a Ele, medite na sua palavra, busque os princípios dela para viver na sua vida cotidiana. E Deus honrará você. Então tudo vem do Senhor, e até aquilo que você por acaso perder, como Ele diz, Ele restituirá. Porque Ele tem o controle e é dono de todas as coisas. Mas a minha parte é buscá-lo, é deixar tudo nas suas mãos, é entregar tudo a Deus com oração e com esperança. E por fim, o último versículo eu leio contigo no Salmo número 115. Abra aí no Salmo número 115 e vamos ler apenas o primeiro versículo. Todo sucesso vem de Deus, como a Bíblia aqui nos mostrou. E é nele que eu preciso buscar a direção. Então, se todo sucesso vem dele, que a glória também retorne toda para ele. Como diz o Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não somos nós merecedores de coisa alguma, mas Deus que deve ser glorificado com a nossa vida. Se você for bem-sucedido, a glória é de Deus. Se a tua vida der certo, a glória é de Deus, não a nós, mas a Ele, toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós ouvimos a Tua palavra, os princípios nela contidos, nos quais ela nos chama a meditar dia e noite, para sermos bem-sucedidos naquilo que fizermos, olhando para a Tua palavra, olhando para os princípios que ela nos apresenta, que a nossa vida seja transformada. Se queremos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos, Pai, que a nossa vida seja afinada à Tua palavra. Não há sucesso verdadeiro longe da Tua direção. Não há sucesso duradouro longe dos Teus princípios. Por isso, Pai, ensina a nós, o Teu povo, a buscarmos a Tua direção em tudo aquilo que fizermos para a Tua glória, tudo, Pai, como diz a Bíblia, quer comamos, quer bebamos, qualquer outra coisa que fizermos, seja tudo para a glória de Deus, não para nós, mas para a Tua. E cada um dos Teus filhos que for bem-sucedido, glorifiquem ao Teu nome, glorifiquem a Deus que está cuidando de nós e nos abençoando.
Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor. Recebe a nossa oração, Pai. Cuida do teu povo. Dirige a vida dos meus irmãos, que se deixem dirigir pelo Senhor, que meditem na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.